Olá, seja bem-vindo ao Descobrindo a Biologia mais uma vez, e você que assistiu aí o nosso vídeo sobre os fundamentos da genética mendeliana, a primeira lei de Mendel, vamos aqui a alguns exercícios resolvidos da primeira lei de Mendel. Então vamos lá, eu procurei fazer esse exercício elaborado aí no que a gente encontra em livros didáticos, em concursos, então esses exercícios são a base para o entendimento da aplicação da primeira lei de Mendel. Enfim, então vamos lá logo ao que interessa. Exercício 1, vamos ler o enunciado então. O caráter cor do grão em ervilhas é governado por um gene autossômico A, o qual a segregação ocorre de forma independente. Sabe-se que a coloração amarela é dominante sobre a coloração verde. Duas plantas homozigotas, uma com grãos verdes e outra com grãos amarelos, foram cruzadas. Após obtida a geração F1, as plantas foram autofecundadas para a obtenção da geração F2. Descreva as frequências genotípica e fenotípica obtidas na geração F2. Calma, querido aluno, não se assuste ainda, porque exercícios de genética eles são assim mesmo, né? Parece aí em inglês, né? Parece que a gente precisa traduzir isso. Então vamos traduzir, e aqui eu, inicialmente vou te falar um pouco do que costuma aparecer para você não assustar. Geralmente, enunciados da primeira lei vai aparecer dizendo que a característica é governada por um gene autossômico. O que é isso? Isso quer dizer que não está ligado, esse gene ele não está presente em cromossomos sexuais. Por quê? Porque existe casos de herança ligada ao sexo. Isso a gente vai ver mais à frente. Então, nesse caso aqui, quando fala que o gene é autossômico, está ligado a cromossomos que não são sexuais. Ou seja, você está trabalhando com as leis de Mendel. O qual a segregação ocorre de forma independente. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os gametas, os alelos, eles vão se distribuir nos gametas independentemente. Por que tem que dizer isso? Porque existe também casos de genes ligados, a gente vai ver isso mais à frente. Então, basicamente, essa primeira frase da questão está te dizendo, olha, esse exercício é sobre a primeira lei de Mendel. Então, não se assuste com ele. Em seguida, vamos continuar, então. Sabe-se que a coloração amarela é dominante sobre a coloração verde. Então, o que eu te aconselho? Toda vez que você for fazer exercício de genética, anote passo a passo as informações que estão sendo lhe passadas. Então, aqui eu reduzi um pouco o enunciado e grifei, então, essas informações. Então, a coloração amarela é dominante sobre a coloração verde. Então, eu sei que o genótipo azão me dá uma coloração de grão amarelo. Azão-azinho também dá coloração amarelo, já que o azão é dominante sobre o azinho. E o azinho-azinho, coloração verde. Então essa informação é importante para mim. Outra coisa, ele vai dizer que duas plantas homozigotas, ou seja, com alelos iguais. Uma com grãos verdes, então qual que é a homozigota com grão verde? É o azinho-azinho, que eu vou chamar de homozigoto recessivo. E o homozigoto dominante é o azão, que é amarelo homozigoto. Então, o meu cruzamento está estabelecido. Eu tenho o parental 1 ou pai 1, azão, e o parental 2, ou o pai 2, azinho. Ele disse que essas plantas cruzadas, então, e depois ele vai dizer, foi obtida a geração F1. É importante a gente lembrar dessa sequência, Eu tenho a geração parental, depois a F1, depois em seguida a F2. Então, obteve-se a F1 e as plantas foram, então, autofecundadas. O que é isso? Quer dizer que a planta cruzou com ela mesma. Basicamente, em ervilhas, isso acontece naturalmente. A própria flor se autofecunda. Se ela autofecundou, eu tenho o mesmo genótipo que eu obtive na F1, cruzado com ele mesmo, um genótipo semelhante, para a obtenção da F2. O que isso significa, então? Vamos, então, à resolução. Primeira parte para definir quem é a F1, já que eu só tenho os parentais. O meu parental 1, que é o homozigoto dominante, azão, ele só pode me gerar gametas azão. E o parental 2, azinho, só pode gerar gametas azinho. Se você lembra bem da aula passada lá, você consegue, se precisar também, você pode retornar ela, e você que não viu, eu recomendo retornar. Fazendo então os cruzamentos, veja que eu coloquei os gametas então do pai 1, azão, na linha em cima e os gametas do parental 2, azinho, na coluna. Cruzando, eu tenho 100% dos meus indivíduos azão, ou seja, a minha F1 é toda azão.
e eu vou autofecundar essa F1, então eu vou cruzar azão azim com azão azim. E o que eu vou obter então? No azão azim eu posso ter gametas tanto azão quanto azinho, né? E isso vai valer para os dois parentais, e aí eu vou colocar então os gametas de um parental na linha, o outro na coluna, e vou fazer os cruzamentos. Esse quadro que a gente costuma fazer de cruzamentos, a gente vai ver para a segunda lei de Mendel principalmente, que ele é chamado quadrado de Punnett, ou quadro de Punnett. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Enfim, cruzei azão azim com azão azim, eu obtive a famosa segregação obtida por Mendel, onde eu tenho 1/4 de indivíduos azão azão, 2/4 azão azinho e 1/4 azinho azinho. Isso daí já é a minha F2. Colocando aí, então as frequências, né? Já que ele pediu frequência fenotípica, genotípica, eu posso colocar para frequência genotípica, então, aquilo que eu acabei de dizer, 1/4 de azão azão, 2/4 de azão azinho e 1/4 de azinho azinho. Ou então, né, e também para a frequência fenotípica, desculpa, eu posso colocar 3/4 de grãos amarelos e 1/4 de grãos verdes. Também poderia fazer em forma de percentual, como dito no vídeo anterior. Lembrando sempre para você conferir que o somatório dessas suas frequências, tanto genotípico quanto fenotípico, tem que dar 1. Então, se você somar aí na genotípica 1/4 com 2/4 com 1/4, você tem que encontrar 1. Na fenotípica 3/4 mais 1/4, a gente vai encontrar também 1, certo? E nesse caso aí, para fenotípica, é importante eu lembrar, né, coloquei aqui do lado quais são os meus genótipos e qual o fenótipo correspondente. Então, já que eu tenho 1/4 de azão azão mais 2/4 de azão azinho, eu tenho aí 3/4 de grãos amarelos, porque tanto azão azão quanto azão azinho são grãos amarelos, certo? Então, esse foi o primeiro exercício resolvido aí com a resolução, para você acompanhar, depois esquematiza certinho no papel, certo? Então, vamos ao segundo exercício. E esse daqui eu vou deixar aqui apenas a resolução depois, para que você faça e você consiga chegar, né, nessa resolução. Então vamos lá. O caráter textura do grão em ervilhas é governado por um gene autossômico R, o qual a segregação ocorre de forma independente. Lembra lá daquela questão da primeira frase do enunciado. Sabe-se que a textura rugosa é recessiva em relação à textura lisa. Duas plantas, uma homozigota recessiva e outra heterozigota, com sementes lisas, foram cruzadas para obtenção da geração F1. Descreva as frequências genotípica e fenotípicas obtidas na geração F1. Então você pode aí parar um pouco o vídeo para você tentar fazer, e em seguida eu já vou colocar aqui para você a resposta, mas não vou colocar os cruzamentos. Então aqui está a resposta, então reduzi um pouco o texto para você poder ver. Então no final você tem que encontrar aí uma frequência genotípica de 1/2 ou 50% Rzão Rzinho e 1/2 de Rzinho Rzinho. Ah, Rafael, por que não usou Azinho Azinho? Bem, isso é opcional. Então, como a questão me disse lá que o gene, né, que governa, ele é autossômico, é o gene R, então eu usei aí a linguagem do R. Tem professor que vai te exigir usar a mesma linguagem do gene, outros concordam que você faça azão, azinho, que é o mais clássico aí. E você tem que encontrar também, né, consequentemente, a frequência fenotípica de 1/2 ou 50% de grãos lisos e 1/2 ou 50% de grãos rugosos. Espero seu comentário para saber se você conseguiu aí fazer. E vamos então a um exercício bastante desafiador, que é o exercício 3, mas eu vou explicar a resolução para você. É um caso que cai bastante aí nos vestibulares, né? Um caso em concursos cai bastante, que é um caso de cruzamento teste. Então vamos aqui dar um exemplo, né, que eu criei aí, acredito que vai dar certo para a gente entender isso daí. Então vamos lá ao enunciado. O pesquisador recebeu uma amostra de feijões para serem cruzados a fim de obter feijões vermelhos. Para tanto, o pesquisador necessita saber quais são os genótipos dos feijões. Na amostra, apenas uma semente é de coloração vermelha e as demais são de coloração branca. O pesquisador sabe que a coloração branca é um caráter recessivo em relação à coloração vermelha. Porém, o que ele não sabe ainda é se o genótipo de semente vermelha é homozigoto dominante ou heterozigoto. Como o pesquisador poderá saber, então, esse genótipo?
vamos lá entender o que ele está nos perguntando. Então veja que o pesquisador sabe que as sementes brancas são recessivas, portanto aí Bzinho e Bzinho, né? Usei a linguagem do B aí por opção, lembrando do branco, né, como recessivo, mas pode usar qualquer letra. E a semente vermelha, ele sabe que ela tem, né, ela pode ser tanto Bzão, Bzão, quanto Bzão, Bzinho, mas essa semente vermelha que ele tem, ele não sabe. Ele sabe que ela tem um Bzão, porque ela é vermelha, né, o caráter dominante, porém não sabe se acompanhado desse Bzão se tem um Bzinho ou outro Bzão. Com isso, o que a gente faz? A gente faz um cruzamento teste, de forma que eu pego essa semente branca que eu tenho, que eu já sei que ela é Bzinho, Bzinho, e cruzo com a minha semente vermelha. Se o resultado na F1 eu tiver 50% das sementes de coloração vermelha, 50% branca, eu sei que essa minha semente vermelha que eu tinha, né, que eu tenho lá preservada, ela é Bzão, Bzinho. E se na F1 eu obtiver 100% de sementes vermelhas, a semente vermelha que eu tinha, ela era Bzão, Bzão. E aí eu coloco, né, proponho para você aí fazer esse cruzamento. Bzinho, Bzinho cruzado com Bzão, Bzão, você vai encontrar aí 100%, né, de sementes vermelhas heterozigotas, ou ainda Bzinho, Bzinho cruzado com Bzão, Bzinho, você vai encontrar aí 50%. Então, deixo aí esse desafio para você fazer e encontrar essa resposta aí, né? A resposta já está dada, mas para você visualizar melhor, você fazer essas questões. É basicamente isso que eu tinha para passar para você. Eu espero aí que tenha te ajudado a ter uma base da primeira lei. Em breve faremos um vídeo sobre a segunda lei de Mendel. Não esqueça de se inscrever aí, compartilhar os nossos vídeos.